Era para ser uma gratificação opcional, mas a gorjeta virou cobrança na maioria dos bares e restaurantes brasileiros. Em muitos estabelecimentos, os chamados 10% aparecem incluídos na conta sobre o valor total. Bem ou mal servido, o cliente se sente obrigado a arcar com essa despesa. Desde 2005 é lei. A pessoa que frequenta um bar ou restaurante não precisa pagar pelo serviço prestado pelos funcionários do lugar, a menos que o valor esteja incluído no preço dos pratos e bebidas. Se aparecer no fim da conta, sobre o total do que foi pedido, a conversa é outra. O consumidor dá se quiser. Em muitos lugares, não são nem 10%. São 12%, 15%. A conta fica bem mais cara. Se o dono ou gerente reclamar, é só recorrer ao Código do Consumidor. Bom, pagar ou não pagar os 10%? Quem responde essa pergunta é a jornalista e especialista em direito do consumidor, Nádia Sampaio. Tudo bem, Nádia? Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Afinal, Nádia, existe alguma situação em que o consumidor é obrigado a dar os 10%? Não. Em nenhuma situação ele é obrigado a dar os 10%. Esses 10% é uma questão de bonificação pelos bons serviços prestados. Começou na Grécia, com os escravos, mas quando o escravo prestava um serviço melhor, ele recebia uma bonificação. Só que isso foi virando um costume, até chegar a um ponto de dizerem que é obrigatório o pagamento, mas não é obrigatório. Existe uma determinação do Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, que é uma nota técnica 134, que proíbe terminantemente que esses 10% façam parte da conta, inclusas na conta. Tem que ser separado e o consumidor paga se quiser. Agora, Nádia, agora tem alguns lugares que não são 10%, são mais, né? São 12% ou até 15%, eles já colocam ali e a pessoa, como a gente viu na reportagem, às vezes ela fica até intimidada, se sente intimidada. Esse é o problema. Obrigada a pagar, né? O que o consumidor pode fazer nesse caso? Esse é o problema, que vira um constrangimento você não pagar. Ao invés de virar uma bonificação pelo bom serviço do garçom, virou uma obrigação de você pagar. Ou seja, você para não pagar é que tem que justificar porque não está pagando. Tudo errado, né? Está tudo ao contrário. E, na verdade, essa discussão começou antes de 2004, porque alguns donos de estabelecimento colocavam na Convenção do Trabalho esses 15%, 12%, e cobravam dizendo que estava na Convenção do Trabalho. Houve uma grita das entidades de defesa do consumidor na época, em que eles eram obrigados, pelo menos, a botar no cardápio que seria cobrado esses 12% ou 15% obrigatórios. Mas, mesmo assim, as entidades continuaram reclamando que gorjeta não era obrigatório, não fazia parte do salário, é uma coisa à parte. E aí, por causa dessa grita toda das entidades de defesa do consumidor, o DPDC determinou que não poderia estar incluído em hipótese alguma. Esse valor de 10% ou 12% é distribuído internamente entre os garçons, porque assim, é 7% para o garçom, 2% para os cumins ou ajudantes e 1% para o cozinheiro. A gente acha que é só para o garçom, não é, né? Não é. É dividido entre as pessoas. Agora, isso é combinado lá com eles. Ana Paula Couto tem uma pergunta. Vamos lá. Nádia, eu queria tocar um outro ponto. É porque aqui em São Paulo, desde o mês passado, foi criado um disque denúncia para os garçons denunciarem o não repasse desses 10%. De acordo com as denúncias, uma média de 10 por dia, os patrões ou eles embolsam os 10% ou eles só repassam parte dessa gorjeta para os funcionários. E essas denúncias, Nádia, vão ajudar nas investigações da CPI da gorjeta aqui também em São Paulo. Isso é preciso investigar, porque como você falou, está tudo errado. E isso está muito errado, porque isso, a meu ver, é roubo. Porque eu estou dando a gorjeta para o garçom, não estou dando para o dono do comércio. Exatamente. A CLT todos os tribunais superiores do trabalho deixam muito claro que a gorjeta é do garçom, é dos ajudantes, é dos empregados. Não pode ser do empregador. Não pode ser do dono do estabelecimento. Isso está muito claro. Se esses garçons forem à justiça, vão ganhar. O que existe, uma grande discussão ainda nos tribunais superiores de trabalho, é se o valor que a pessoa recebe de gorjeta estaria incluído nas contas na demissão ou não demissão, mas de 13º, de FGTS,
estariam dentro desses benefícios da CLT. Isso é uma discussão no Superior Tribunal do Trabalho. Mas, com relação ao valor ser só do empregado, isso está claro. Nádia, como fazer com que o comerciante se conscientize da importância da gorjeta para integrar o salário dos funcionários? Campanha ou fiscalização e multa? Eu acho que tem que denunciar primeiro para a Justiça do Trabalho, né? O sindicato dos garçons, existe um sindicato dos empregados. Isso tem que ser levado em conjunto. Uma discussão, uma reclamação individual enfraquece o trabalho da classe. Tem que ir todo mundo junto, pelo sindicato, para lutar para haver uma separação. A gorjeta tem que ter o salário fixo do garçom e a gorjeta é um plus, né, como diz agora, um plus a mais, um pagamento pelo bom serviço prestado por aquele garçom, por uma atenção especial que o garçom fez. E o consumidor, mesmo constrangido, né, sendo uma situação constrangedora, se ele não teve um bom serviço, ele deve bater o pé e falar, não vou pagar, não tive um bom serviço, não vou pagar. Pronto. Agora, Nádia, em alguns restaurantes, quando o consumidor não paga os 10%, às vezes acaba sobrando para aquele garçom que atendeu aquela mesa pagar o correspondente aos 10% para todo o grupo, ou seja, pior ainda, né? É pior ainda, mas isso também é uma discussão trabalhista, entendeu? O consumidor, ele está sendo prestado um serviço para ele. Esse serviço que está sendo prestado para ele são duas coisas. A comida, né, a limpeza do ambiente, que isso faz parte do empregador, e a parte do serviço que é da delicadeza, da presteza, da rapidez do garçom. Agora, Nádia, como não é obrigatório, e também para a pessoa não se sentir obrigada a pagar essa gorjeta ali oficialmente, os 10%, não pode ser, por exemplo, e também a pessoa não tem certeza se o garçom vai receber isso, né? Como, por exemplo, a gente faz em salão de beleza. Você vai fazer a unha, você dá uma gorjeta para manicure direto. Isso não pode acontecer? Para o garçom, você dá uma gorjeta direto para o garçom? Pode, em alguns restaurantes isso não está incluído. O garçom chega e fala assim, olha, os 10% não estão incluídos. Você paga se quiser, você o arredonda, às vezes até se dá mais. Mas aí tem esse caso que o Sérgio falou, que às vezes a política do restaurante obriga aquele garçom a pagar os 10% caso o cliente não dê. Porque no fim do dia eles juntam tudo isso e dividem irmãmente entre todos os garçons. Exatamente. Aí fica pior para ele, né? Que fica pior para ele. Mas aí isso tem que ser denunciado também via sindicato, entendeu? Porque aí existe uma quebra da norma pelo empregador. Sempre haverá um empregador querendo levar vantagem e um empregado sendo descontado, enfim, sendo prejudicado. Isso é normal nas relações de trabalho, né? Quer dizer, isso não é uma relação de consumo, isso é uma relação de trabalho. Isso é o sindicato dos garçons junto ao sindicato dos proprietários de restaurantes. Isso é uma coisa. A outra coisa é como o consumidor se sente nessa relação. Ele não é obrigado a pagar, ele deve fazer, só pagar quando realmente for bem prestado, porque aí vamos voltando aos poucos ao princípio dos 10%, que é uma bonificação pelo bom serviço prestado. Tá certo, Nádia. Então 10% só se for bem atendido. Exatamente. Obrigado, até semana que vem. Até semana que vem, muito obrigada.